O vento uivava naquela noite com uma ferocidade incomum, batendo nas janelas da minha casa como se tentasse derrubá-las. A chuva, uma torrente implacável, transformava as ruas em rios escuros e ameaçadores. Estava sentado na minha poltrona favorita, um livro aberto sobre as minhas pernas, mas a minha mente divagava, incapaz de me concentrar. A atmosfera era densa, carregada de uma inquietude palpável. Tudo começou há uma semana. As crianças do bairro, uma após a outra, começaram a desaparecer. Primeiro foi Timmy, o pequeno dos Arizona, que sempre corria pelo parque com um sorriso travesso. Depois, Emily, a filha dos Carter, uma menina doce e talentosa que amava desenhar. E assim, a lista cresceu, deixando um vazio doloroso e um medo paralisante em cada lar. Os desaparecimentos eram inexplicáveis. Não havia sinais de luta, nem gritos, nem pistas. Era como se as crianças tivessem desvanecido no ar, absorvidas pela noite. A polícia estava perplexa, os vizinhos aterrorizados e eu sentia uma crescente sensação de pavor que me consumia por dentro. Uma noite, enquanto tentava conciliar o sono, ouvi algo estranho. Uma melodia suave, quase imperceptível, que parecia provir do exterior. A princípio, pensei que era a minha imaginação, um produto da ansiedade e da falta de sono. Mas a melodia persistiu, tornando-se cada vez mais clara, mais insistente. Era uma melodia belíssima, melancólica, mas ao mesmo tempo inquietante, como se estivesse impregnada de uma tristeza ancestral. Escuta a música. A voz, suave e aveludada, sussurrou-me ao ouvido. Assustei-me, olhando à minha volta. Estava sozinho no quarto, mas a voz era inconfundível. Era uma voz masculina, tranquila, mas com um eco de escuridão que me gelou o sangue. Tentei ignorar a música, fechar os meus ouvidos ao seu encanto hipnótico. Mas era inútil. A melodia tinha-se filtrado na minha mente, ressoando em cada canto do meu ser. Levantei-me da cama, sentindo uma força irresistível que me impelia para a janela. Abri as cortinas e olhei para fora. O nevoeiro, denso e opressivo, envolvia o bairro, difuminando as luzes e transformando as casas em silhuetas fantasmagóricas. E no meio do nevoeiro, vi algo que me fez arfar de horror. As figuras das crianças desaparecidas flutuavam no ar, os seus olhos vazios, os seus rostos pálidos como cera. Estavam dançando ao compasso da melodia, como marionetas controladas por fios invisíveis. Os seus movimentos eram lentos, quase espectrais, e sussurros apenas audíveis escapavam dos seus lábios. Vem. Junta-te a nós. O medo apertou-me a garganta, paralisando as minhas extremidades. Quis gritar, mas a minha voz tinha-se extinguido. Quis fechar a janela, mas as minhas mãos recusavam-se a obedecer. Estava preso, hipnotizado pela macabra dança e a melodia infernal. De repente, ouvi outro grito, desta vez cheio de terror e urgência. Era a voz do meu vizinho, o Sr. Anderson, um homem anciano e taciturno que vivia do outro lado da rua. Fecha as janelas. Não a ouças. O grito sacudiu-me do meu transe. Reagi instintivamente, fechando as cortinas e correndo para a janela. Fechei-a com força, bloqueando a visão das crianças dançantes e a melodia inquietante. Despenquei-me contra a parede, tremendo de pés à cabeça. O coração batia-me com força, como se quisesse escapar do meu peito. Sabia que tinha escapado por pouco de um destino terrível. Mas também sabia que o pesadelo não tinha terminado. Durante os dias seguintes, tranquei-me na minha casa, aterrorizado de sair. Selei as janelas com madeira e tapei as frestas com trapos. Tentei ignorar a música, mas era impossível. A melodia ressoava na minha mente, torturando-me com a sua beleza e a sua escuridão. Investiguei sobre os desaparecimentos, procurando uma explicação lógica. Li artigos de jornais, consultei arquivos policiais e falei com os vizinhos.
mas ninguém parecia ter uma resposta. Alguns murmuravam sobre uma maldição antiga, outros sobre um culto satânico. Mas a verdade era que ninguém sabia o que estava a acontecer. Um dia, enquanto revistava os arquivos da biblioteca local, encontrei algo que me gelou o sangue. Um antigo relato sobre um flautista errante que encantava as crianças com a sua música e as levava para um lugar desconhecido. O relato era vago e confuso, mas mencionava uma melodia específica, uma melodia que só podiam ouvir aqueles que estavam destinados a desaparecer. A descrição da melodia coincidia com a que tinha estado a ouvir. A melodia da Sinfonia do Abismo. Compreendi então a verdade. Não era uma maldição, nem um culto. Era algo muito pior. Era uma força ancestral, um mal primigênio que se alimentava da inocência e do desespero. E eu, por alguma razão, tinha sido escolhido como a sua próxima vítima. Decidi enfrentar o meu destino. Sabia que não podia escapar da música, mas podia tentar compreendê-la. Estudei a história da melodia, analisando as suas notas e o seu ritmo. Descobri que a melodia estava composta de fragmentos de canções infantis, entrelaçadas com acordes dissonantes e harmonias obscuras. Descobri também que a melodia tinha uma origem específica. Tinha sido criada por um músico louco há séculos, um homem que tinha perdido os seus próprios filhos e que tinha jurado vingar-se da humanidade. O músico tinha utilizado a sua música para atrair as crianças para a morte, oferecendo-as como sacrifício a uma entidade escura. Na noite seguinte, quando a música voltou a soar, estava preparado. Abri a janela e enfrentei o nevoeiro. Fechei os olhos e concentrei-me na melodia, tentando decifrar o seu significado. Vi imagens na minha mente. Imagens de crianças brincando, rindo, correndo livres. Imagens de um homem destroçado pela dor, consumido pela vingança. Imagens de um abismo escuro e sem fundo, cheio de almas perdidas. Compreendi então o propósito da música. Não era só uma armadilha, mas também uma chave. Uma chave que abria a porta a um lugar para além da realidade, um lugar onde o tempo e o espaço não existiam. Um lugar onde as crianças desaparecidas se tinham convertido em prisioneiros de um pesadelo eterno. Decidi que não permitiria que a música levasse mais crianças. Decidi que enfrentaria o músico louco e libertaria as almas aprisionadas. Fechei os olhos e deixei-me levar pela música. Senti como o meu corpo se elevava no ar, como o nevoeiro me envolvia e me transportava para outro lugar. Encontrei-me numa paisagem desolada, um lugar de sombras e silêncio. As casas do bairro tinham-se transformado em labirintos de pesadelo, com corredores intermináveis e portas que conduziam a nenhuma parte. As crianças desaparecidas vagueavam pelo labirinto, perdidas e confusas. No centro do labirinto, vi o músico louco. Estava sentado num trono de ossos, com a sua flauta na mão. Os seus olhos brilhavam com uma luz malévola, e o seu rosto estava marcado pelo ódio e a loucura. Vieste juntar-te à minha sinfonia, não é verdade? Vim deter-te, disse eu. Não podes deter-me. A minha música é demasiado poderosa. A tua música alimenta-se da dor, disse eu. Mas eu não tenho medo. Saquei a minha própria flauta, uma flauta de madeira que tinha pertencido ao meu avô. Fechei os olhos e comecei a tocar. Toquei uma melodia de esperança, uma melodia de amor, uma melodia de libertação. Toquei com todo o meu coração, com toda a minha alma. A minha música enfrentou a do músico louco. A melodia do abismo chocou com a melodia da esperança. As notas dissonantes enfrentaram as harmonias puras. A batalha foi feroz. O labirinto tremeu, as sombras agitaram-se e as crianças desaparecidas gritaram. Mas a minha música era mais forte. A minha música era a verdade. Pouco a pouco, a música do músico louco começou a desvanecer-se. Os seus olhos perderam o seu brilho, e o seu rosto suavizou-se. Finalmente, o músico caiu do seu trono, derrotado. A sua flauta partiu-se em mil pedaços. A música do abismo silenciou-se para sempre.
O labirinto começou a desmoronar-se. As casas desmoronaram-se, as sombras dissiparam-se e as crianças desaparecidas despertaram do seu pesadelo. Acordei na minha cama, banhado em suor. A música tinha cessado. O nevoeiro tinha se dissipado. O bairro estava em paz. As crianças desaparecidas regressaram aos seus lares. O medo desvaneceu-se. Mas eu nunca esquecerei a sinfonia do abismo. Nunca esquecerei o poder da música, nem a importância da esperança. E cada noite, antes de dormir, toco uma melodia de amor na minha flauta, para me assegurar de que a escuridão nunca volte a encontrar o seu caminho para o meu